Boa noite, gente. Já estamos nós na terceira semana, isso mesmo, terceira semana, estou confirmando, da imersão em Mielomeningocele, que é uma iniciativa voltada, aproveitando, agosto, que é um mês de conscientização sobre a espinha bífida, para trazer informações sobre a mielo e as várias inter-relações, interconexões que ela tem com várias especialidades e tipos de conhecimento mesmo, para falar sobre ela e conscientizar as pessoas e mostrar as várias possibilidades de tratamentos e histórias de vida e, enfim, experiências de pessoas que estão nesse universo para falar sobre a mielo e levar o máximo de informações possíveis para quem estiver aqui nos assistindo. Já vi que tem bastante gente entrando. Boa noite, Daiane. Boa noite, Roberta. Boa noite, Silvia, que vai estar com a gente na próxima segunda-feira, dia 21, falando sobre a importância da nutrição na criança e também no adulto, obviamente, com mielo, porque só muda a idade. Igualmente importante ter uma alimentação saudável, principalmente por conta do intestino neurogênico. Então a Silvia vai estar com a gente na próxima segunda-feira, dia 21, falando sobre essa questão da nutrição. Boa noite, Jamara. Boa noite, Jarlane. Boa noite, Cecília, Andressa, Noélia, Felipe, Liliane, Lígia, Giliane, Físio, Jéssica Ponte. Boa noite, Ellen. Boa noite. Você tá melhor? Você tava com a sua alergia atacada de novo, né? Mas melhorou já? Vanessa tá por aí também. Minha mãe tá aí. Oi, mãe. Monique, que mandou pergunta pra gente, também já entrou. Urologista pediátrica, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Acho que é bem importante a gente falar sobre a mielo, né? E tentar tirar um pouco o peso dela, que ainda acho que você tem muito pouco conhecimento em relação a outros tipos de malformações, doenças, síndromes, enfim. Acho que é importante a gente falar sobre ela. Boa noite, Joyce, Lívia, Gislaine, Lucélia. Obrigado, Silvia, também. Ana Sofia, Jamara, Lorena, Paula Ferreira, que eu vi que tá sempre acompanhando a gente aí. Oi, pai, boa noite. Cláudia Baldim, Miriene, Isa, você tá por aí também? Legal. Oi, Michele, boa noite. Bom, vamos lá para a nossa convidada. Ela que é o meu braço esquerdo. Eu sou canhoto, tá, gente? Só para deixar claro, por isso que eu falo que ela é meu braço esquerdo nessa iniciativa. Ela é a Ellen, são os meus dois braços esquerdos nisso. A Maria José, ela é enfermeira especializada na parte de urologia pediátrica e tal, e também em cateterismo intermitente limpo e também na irrigação transanal, que é um tema que a gente vai tratar na próxima quarta-feira também. Vou contar um pouquinho rapidamente só a história de como eu conheci a Maria José. Um belo dia, a Denise, do canal Mielando, que vocês devem conhecer, ela me convidou para assisti-la num simpósio que o Cacau, que é aquela instituição que o Dr. Macedo falou na última live, o Centro de Apoio à Criança com Anomalia Urológica, para falar sobre a questão das cirurgias que ela fez, principalmente da parte urinária e fecal, obviamente, pela técnica do Dr. Macedo. E aí, ela falou, o Dr. Macedo falou, e aí entra a Maria José para falar. Aí eu tava lá assistindo numa boa, e Maria José foi falando, e eu com o olho assim vidrado no que ela tava falando. Eu não, confesso, enfermeiras, me desculpem, mas eu não tinha noção da importância que vocês têm nesse universo de mielo e treinamento de sonda, até eu ouvir Maria José falando. Aí eu falei, eu preciso contar com a história dessa mulher para dividir toda essa experiência que ela tem com a questão do cateterismo, da sonda, dos cuidados com as pessoas com mielo. E aí convidei Maria José
para falar um pouquinho sobre essa parte da enfermagem, do treinamento, do cateterismo no livro que está aqui atrás de mim, aqui, ó. O livro que eu conto algumas histórias de vida de pessoas com mielo. E aí, enfim, conheci Maria José. A gente foi falando, escrevi o livro e tal. E aí, como eu já contei um pouquinho no início da história da imersão, falei para ela: Maria José, tô a fim de fazer algumas lives, de gerar conteúdos relacionados a mielo no mês de agosto, aproveitando o ensejo do mês de conscientização da mielo, né? E ela falou: Renan, eu vou te ajudar nessa. Como ela está há 20 anos nisso, eu conheço muita gente, acho que posso contribuir bastante nessa iniciativa. E aí, o que eram 4 lives viraram 15. Já estamos quase na metade delas. E hoje Maria José falará sobre isso. A Silvia está pedindo para mostrar o livro. Deixa eu pegar ele aqui. Esse é o livro, para quem não conhece, Mielo, Histórias de Vidas. Nele eu conto várias histórias de várias pessoas, de pessoas adultas como eu, inclusive a minha própria história de vida relacionada a mielo. Então tem histórias de adultos, tem histórias de mães e pais de crianças com mielo, tem histórias também tem histórias por trás da cirurgia intraútero na mielo, que é uma coisa que eu não, na minha época, isso não era nem sonho, então eu não sabia que existia. Outra confissão que eu não fazia ideia, que a cirurgia intraútero já era uma realidade. E além dos médicos, também eu falei com uma fisioterapeuta e com a Sandra, que é neuropsicóloga, sobre a parte da questão de saúde mental também, de acolhimento dessas mães. Sandra também estará conosco lá no final do mês, se eu não me engano, no dia 28, para falar sobre a questão do déficit de atenção por conta da lesão cerebelar, que é muito comum na mielo, que é a tal da síndrome de Arnold-Chiari, que é uma outra descoberta minha em decorrência do livro, que eu não sabia. E aí ela vai falar sobre essa questão também, e a própria questão também da autoaceitação, né, da pessoa com deficiência, da pessoa com deficiência, das mães também, né, que eu imagino que muitas de vocês que estão assistindo a gente, mães e pais, né, que estão assistindo a gente, tem essa questão do sonho acabar, vamos botar assim bem entre aspas, do filho perfeito, entre aspas, por aí, e do filho perfeito, vamos dizer assim, sem deficiência, né? Não que o filho com deficiência não seja perfeito, mas o filho sem nenhuma deficiência. E também essa questão da aceitação da pessoa com deficiência. O livro, para quem está perguntando, pode ser adquirido diretamente comigo, eu mando para vocês pelos correios, ou então está disponível em e-book. Os 2 links estão na minha bio, então se vocês quiserem adquirir, tá lá na minha bio, é só ir lá ou me chamar no direct. Se vocês forem que nem eu e quiserem um livro físico, só me chamar que eu mando para vocês, tá bom? Mas Ama tá falando que 39 anos não existia cirurgia intraútero. Na verdade, até 2011, né? Na verdade, ela já existia, mas ela não era legalizada, vamos dizer assim, não se tinha comprovação do benefício dela, mas ela já era feita desde o início dos anos 2000 e tal, mas ela só passou a ser feita efetivamente após o MOMS, que é um estudo que pegou um catadão, vamos dizer assim, de casos de mielo para analisar realmente o benefício da cirurgia intraútero ou não. E aí, desde 2011, nós temos a cirurgia intraútero oficialmente realizada no Brasil, relacionada a mielo. Bom, vamos botar a Maria José aqui, já falei demais, já se passaram 10 minutos de mim falando aqui, estou falando bastante. Obrigado a todo mundo que está entrando. Se vocês tiverem perguntas, a gente já anotou algumas lá no nosso grupo, mas tiverem outras dúvidas, podem mandar aqui também. Como a Vanessa está falando que a Marcela, que ela é a madrinha da filha da Marcela, falou que está gostando, que bom, fico feliz que estejam gostando.
Bom, vamos botar a Maria José aqui para a gente começar o nosso papo. Só um minutinho. Que ela já entra aqui. Vocês vão finalmente conhecer a Maria José. Entra aqui já já. Valeu, Luciano. Luciano é uma pessoa, um adulto como ela também, está no livro. Ele é para-atleta do tiro com arco, já ganhou brasileiro, já esteve no Pan-Americano. É um cara que tem muita história legal para contar também. A história dele está aqui, inclusive. E é isso. Boa noite, Maria José. Boa noite, Renan. Tudo bom? Tudo bem. Bom, primeiro eu vou te dar os parabéns pela ideia. Eu creio que você entende o que você está fazendo por essa grande comunidade dos mielindos, como muitas mães falam. Mas, assim, é uma honra colaborar com esse teu projeto. Muito obrigada por ter me acolhido nessa tua ideia. Eu estou encantada com tudo isso e com todos os profissionais que a gente teve a oportunidade de convidar e todos aceitaram o seu convite. Então, assim, realmente a mielomeningocele, ela envolve uma equipe multiprofissional e todos foram extremamente, assim, receptivos com o convite e eu estou encantada com tudo isso. Muito obrigada. Eu que agradeço por toda a força que você está me dando nesse projeto. Realmente, aproveitando para agradecer a todo mundo também que aceitou o convite para a gente, porque estão sendo incríveis. Acho que assim como vocês estão aprendendo, eu também estou aprendendo muito. A cada live aprendendo coisa nova. Então tá sendo muito, muito legal mesmo. Você treinou gente até de Portugal, é isso mesmo, Maria José? A Miri está falando aqui que aprendeu sobre os 4 tipos de bexiga com você, ela é de Portugal. A Havana está falando que o filho dela é seu paciente. A Paula, minha enfermeira favorita. Renan, eu já treinei paciente do mundo inteiro. É o que eu ia falar. Você não tem nem noção de quantas crianças você já treinou nessa vida, né? Já perdeu as contas? Não tenho noção. Foram 27 anos trabalhando no Hospital São Paulo, que é um serviço público, que é referência em mielomeningocele. Então, assim, foram desde 2000 que eu treino todas as crianças dos departamentos de pediatria. Eu comecei com o professor Macedo lá, treinando 2 crianças. Eu nunca tinha treinado um cateterismo na minha vida. Eu não sabia o que era um cateterismo intermitente limpo. Olha como o professor Macedo tem pouco juízo. Aí eu fui aprendendo, fui correndo atrás, fui estudando e realmente no começo é muito difícil, porque é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. Eu entendo a dificuldade que os enfermeiros têm, porque nós não aprendemos na faculdade, os médicos não aprendem na faculdade e se deparam isso ao longo da vida e vão ter dificuldades mesmo, é natural. E a gente sempre acha que a gente está fazendo o melhor, mas a gente está fazendo o melhor dentro das nossas limitações. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Mas vamos lá. Para a gente colocar o cateterismo intermitente limpo dentro desse contexto. Quando chega uma mãe para eu treinar, eu já tenho em mente um projeto, um programa de treinamento. Pode falar. Gente, vocês estão ouvindo bem a Maria José? Para mim ela está meio pipocando. Responde para mim, por favor, porque para mim está um pouquinho ruim. Maria José, você está aí? Eu estou ouvindo bem. Para mim está um pouquinho ruim a sua imagem. Não sei se é a internet daqui, mas parece que está cortando um pouquinho. Ô, Renan, não sei o que é, não. Aqui está tudo direitinho. Não. Vamos seguir. Ah lá, está ouvindo bem. Obrigado, gente. Bom, eu sou uma pessoa limitada, tá? Eu não consigo ler e conversar, então eu não vou ler, eu só vou falar. Eu já entendi que eu tenho que responder 3 coisas para a mãe. A primeira, o que é?
A segunda, por quê? E a terceira e última é como. Então, minha primeira preocupação não é ensinar a mãe a passar sonda no seu filho, é ensinar a mãe a cuidar da bexiga. Eu falo que o meu diferencial é esse. Eu não ensino a passar sonda, eu ensino a cuidar da bexiga. Como é que é feito isso? O cateterismo intermitente limpo sempre existiu. O cateterismo intermitente, né, a cateterização das bexigas, sempre existiu. É uma prática milenar. Já tem relatos de cateterização de bexiga de 3.000 anos antes de Cristo. Já usaram Caramba! tudo, junco, pele de animal, sondas de metal, certo? Até que chegou no plástico e hoje os cateteres hidrofílicos. Mas até 1947, todos os cateteres que se colocavam nos pacientes eram permanentes. Em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, um urologista, o Guttmann, ele entendeu que alguns pacientes não precisavam ficar com a sonda, porque todo mundo sabe que a sonda vesical de demora, aquela sonda que permanece no paciente, ela vai causar cálculos vesicais, que são pedras na bexiga, infecção urinária de repetição e vários outros problemas, lesões na uretra, lesões no colo vesical. Aí ele começou a fazer o cateterismo intermitente estéreo, principalmente pós-guerra, tinha muito soldado lesionado com problema de incontinência urinária, de bexiga neurogênica por causa das lesões, né, pós-guerra. Então ele começou a fazer o cateterismo intermitente estéreo e defendeu essa técnica eternamente. O Lapides, desde esta época, ele já brigava pelo cateterismo intermitente limpo, mas ele não era ouvido pela sociedade científica da época. Aí, em 1971, ele e uma enfermeira, a Beth Lau, eles treinaram uma mulher para fazer um cateterismo e ela teria que fazer o cateterismo intermitente, mas ela teria que esterilizar o cateter e tudo mais para repetir. Essa mulher foi embora e voltou um ano depois, em 1972. Por isso o trabalho dele foi publicado em 72. Quando ela voltou, fazia um ano que ela estava fazendo cateterismo intermitente, a bexiga estava preservada, ela não tinha tido nenhuma infecção urinária e ela não tinha nenhum cuidado com o cateter. Daí surgiu a proposta do cateterismo intermitente limpo, ou seja, o que era mais importante que o Lapides defendia desde o começo se concretizou. Não era o problema, não era a contaminação, não era a bactéria. O problema era garantir o esvaziamento vesical, era a retenção urinária que causava aquele monte de infecções. E eu falo que a medicina e a urologia tem um marco. Antes de Lapides e depois de Lapides. Depois que se instituiu, imagina, isso foi em 1972, gente. Imagina quem nasceu com mielo ou com outros problemas que precisavam fazer cateterismo intermitente limpo antes disso. Por isso que hoje tem poucos adultos, pessoas mais velhas com mielo, que morriam todas. Ainda não se entendia como é que funcionava. Então, depois de Lapides, a urologia deu eu acho que é a área da medicina que mais evoluiu. Porque com isso, todas essas técnicas cirúrgicas de ampliação vesical, substituição vesical, elas só são possíveis por causa da possibilidade de fazer o cateterismo intermitente limpo. Então, realmente, eu acho que foi um marco. Legal, legal. Então, assim, aí, entendendo isso, então nós já sabemos que o cateterismo intermitente limpo, ele entrou mesmo no jogo a partir de 1972 e a técnica continua a mesma até hoje. Não mudou nem uma vírgula.
Esse, para mim, é o principal marco. E o que é cateterismo intermitente limpo? Cateterismo vem da palavra cateter, e apesar da gente falar sonda e tudo mais, cientificamente, as sondas que nós conhecemos, uretrais, não são sondas, elas são cateteres uretrais. O que é um cateter uretral? É um tubo com uma perfuração na ponta para esvaziar a bexiga. Então, cateterismo é passar esse cateter através da uretra ou de um estômago até a bexiga para esvaziar a bexiga. Intermitente, para você fazer em períodos pré-definidos. Limpo, com técnica limpa. A minha mãe sempre teve... Eu nasci e cresci na roça. E sempre tinha aquelas rezas, aquelas coisas, e sempre tinha uma fofoquinha. E quando a gente chegava contando, mãe, fulano falou, a minha mãe falava, olha a língua. E ela tinha uma teoria. Água e sabão lava tudo, só não lava a língua. E hoje eu uso essa teoria no cateterismo intermitente limpo. Quando a gente fala em limpar, a coisa que a gente pensa, se você não tiver nada, se tiver água e sabão, você limpa. Então, assim, cateterismo intermitente limpo, eu falo assim, o próprio nome já fala, é para você limpar. Então, não é estéril. Então, você vai fazer em períodos pré-estabelecidos e com técnica limpa. Tanto faz pela uretra como pelo estômago. Entendeu o que é cateterismo? Então, vamos responder a outra pergunta. Por quê? Por que que uma pessoa precisa fazer cateterismo intermitente limpo, independente de ser uma criança ou um adulto? Porque a bexiga dele esvaziar sozinha. Eu falo para as mães, quando elas estão fazendo cateterismo... Mas eu acho que você travou. Veio? Para mim travou. Vê se... Retoma o que você estava falando do porquê agora. Acho que deu uma saída. Mas retoma pra gente, por favor. Então, aí por quê? Por que que a mãe chega até mim, encaminhada por um pediatra, por um médico e principalmente os pacientes do professor Macedo? Porque essa criança precisa fazer cateterismo intermitente limpo. Agora, por que ela precisa fazer o cateterismo intermitente limpo? Porque a bexiga dela não esvazia direito. No caso da mielomeningocele, o que acontece? O professor Macedo explicou os tipos de bexiga. Então, nós temos 4 tipos de bexiga. Nós temos a bexiga, toda criança que nasce com mielomeningocele tem bexiga neurogênica. Isto é um fato. O grau de comprometimento da bexiga neurogênica é que vai variar entre uma criança e outra. Certo? Então, nós já sabemos que tem bexiga neurogênica. Se nós já sabemos que tem, o que precisa fazer? Precisa avaliar essa bexiga o mais precocemente possível. Hoje em dia, a indicação de cirurgias para ampliações vesicais e outros procedimentos em mielomeningocele diminuiu muito. Por quê? Porque a ciência evoluiu. Porque hoje os urologistas começam a tratar a bexiga desde o berçário. Tem criança que eu vou treinar o berçário. Então assim, graças a Deus que tem isso. Aí, se nós sabemos, então como é que nós vamos fazer? A primeira coisa é categorizar essa bexiga. Então, até os 3 meses, com 2, 3 meses de idade, minha dica para vocês, procurem um urologista pediátrico e façam um estudo urodinâmico. Estudo urodinâmico pode fazer com qualquer médico? Não, não pode. Criança não é adulto pequenininho. Médico de adulto não sabe fazer estudo urodinâmico em criança. Estudo urodinâmico em criança com mielomeningocele é completamente diferente de um estudo urodinâmico em uma criança que tem uma disfunção miccional, certo? Que tem... ou de um adulto que tem uma disfunção miccional, ou de um adulto que tem uma incontinência urinária por flacidez da musculatura. Na mielomeningocele, o que
importa no estudo urodinâmico é a cistometria. É como que essa bexiga enche, como que ela esvazia. E é isto que que vai caracterizar a bexiga dessa criança. Hoje, pelos trabalhos, principalmente da doutora Marcela Leal da Cruz, que é referência, hoje o trabalho dela é referência mundial quanto à classificação da bexiga. Então, nós temos a bexiga neurogênica normal, a bexiga neurogênica hiperativa, a bexiga neurogênica hipoativa e a bexiga neurogênica que tem o esfíncter incompetente. A bexiga neurogênica normal, o que o urologista pediátrico vai fazer? Ele vai monitorar uma vez por ano, ele vai fazer estudo urodinâmico, vai fazer ultrassom. Ultrassom dinâmico substitui estudo urodinâmico? Não. Por que não substitui? Quando o médico faz o ultrassom na criança, o que ele faz? Ele vai observar se aquela bexiga está tendo contrações, se aquela bexiga relaxa direito, se a parede da bexiga está espessa ou não, se tem trabeculações. Mas o ultrassom não é capaz de medir a pressão de perda, a força que essa bexiga faz quando ela contrai. Só o estudo urodinâmico é capaz de fazer isso. Então, só o estudo urodinâmico vai definir se uma criança precisa ou não de cateterismo intermitente limpo. Então, a primeira coisa que eu faço é mostrar para a mãe por quê. Então, seu filho tem uma bexiga normal, você vai fazer isso. Seu filho tem uma bexiga que o esfíncter é incompetente. O que vai acontecer com essa criança? Ela não precisa de cateterismo, ela não precisa fazer nada. Mas ela precisa monitorar por quê? A bexiga dessa criança não vai crescer. Só que quando a criança está em desenvolvimento, esse esfíncter dela pode... Não é que o esfíncter vai mudar o padrão, mas a bexiga dela pode mudar o padrão. E ela precisa de ajuda. É uma bexiga neurogênica hipoativa, mais ou menos entre o normal, esfíncter incompetente e hipoativa, dá mais ou menos uns 40% dessa população. A bexiga neurogênica hipoativa é uma bexiga grande, flácida, que não esvazia. Essa bexiga não é o médico que vai decidir quando que ela precisa, vai começar cateterismo ou não. É o estudo urodinâmico que vai falar, olha, eu não consigo esvaziar, eu preciso de ajuda. Então, eu sempre falo para as mães, fazer cateterismo é um ato de amor. Você vai urinar pelo seu filho. Por quanto tempo? Nós não sabemos. Ninguém pode dar essa resposta. Ninguém. Eu já vi bexigas neurogênicas que melhoraram e foi suspenso o cateterismo. Agora, qual a bexiga neurogênica vai melhorar? Bexiga neurogênica é uma caixinha de surpresa, é uma identidade, cada uma tem a sua. Então, nunca compare uma criança com outra, nunca compare o tratamento com a outra. Então, a hipoativa vai fazer cateterismo e vai fazer estudo urodinâmico uma vez por ano para ver como que essa bexiga está se comportando, se precisa fazer alguma coisa ou não. E a bexiga neurogênica hiperativa? O tratamento da bexiga neurogênica hiperativa, o que é? Cateterismo intermitente limpo. E o anticolinérgico. Por que precisa do anticolinérgico? O nosso rim manda a urina para a bexiga numa pressão de mais ou menos 25 centímetros de água. A nossa bexiga esvazia com uma pressão menor que 20 centímetros de água. Certo. Se o rim está mandando com uma pressão de 25 e essa bexiga está tendo contrações com pressões superiores a 40 centímetros de água, que é considerado o limite máximo, ela vai lesar esse rim. Então, vai ter cicatriz renal, vai ter infecção urinária. Aí vai falar, mas meu filho urina. Ele não está urinando, a bexiga está jogando urina para fora por esforço. Aí, essa criança precisa do cateterismo, precisa do Retemic. Não pode ficar sem dar o cateterismo nem o Retemic. Então, eu vou explicar detalhadamente para cada mãe, para cada pai, o tipo de bexiga que o filho dele tem, por que está fazendo cateterismo. Aí eu vou explicar como é que é feito, o que a gente tem de recurso e tudo mais, e varia de criança para criança.
Eu acho que assim, deu para entender bem por que faz cateterismo. Deu. Você já quer... Porque Você sem já ele não quer... dá. Sem Simplesmente ele por não isso. Né? dá. Então, assim, não é escolha da família, não Não é é. escolha do médico. É determinação da bexiga. A bexiga fala, eu preciso de ajuda. Ponto. Simples assim. Me Simples escute. assim. Me escute antes que seja tarde demais, porque muita gente, principalmente lá atrás, na minha época, e antes de mim até, perdeu o rim, perdeu bexiga por causa disso, né? Infelizmente, a maioria dos serviços de hemodiálise pediátrica, a maior parte, né, de criança que faz hemodiálise hoje é porque não cuidou da bexiga na infância. Então, cuidem da bexiga dos filhinhos de vocês e das suas próprias bexigas e rins, principalmente, porque... O rim, gente, quando a criança nasce com miel, ela nasce com rim normal. Ela vai ter problema no rim se ela não cuidar da bexiga. Aproveitando que você estava falando do Retemic, dos anticolinérgicos e tal, a Daiane está perguntando, e se o Retemic der reações fortes? Olha, Retemic é um anticolinérgico. Qual que é o papel dele? Ele vai relaxar a musculatura lisa da bexiga. Nosso corpo não tem musculatura lisa só na bexiga. E ele não sabe identificar que a função dele é relaxar só a da bexiga. Então, ele vai relaxar, por exemplo, a musculatura lisa dos nossos vasos sanguíneos periféricos. Aí a criança vai ficar vermelhinha, vai ter soninho, às vezes tem até um pouquinho, fica febril e tudo mais. A principal forma de controlar o efeito colateral do Retemic é ingerir uma quantidade de álcool. O grande problema é que as pessoas prescrevem Retemic, treina cateterismo, mas não orienta a quantidade de água que essa criança precisa tomar. Quem faz cateterismo não pode tomar a quantidade de água que quer. Precisa tomar a quantidade de água ideal para a idade. Então, existe um cálculo que a gente faz isso, normalmente eu já oriento, ensino os pais a fazerem o cálculo, porque a criança vai, eu falo, treinar cateterismo é um evento, é um processo. Então, assim, as mães que eu treinei, assim, tem criança que eu treinei há 20 anos. Até hoje, ainda conversam comigo, mas já aconteceu isso. Eu falo, é um treinamento para o resto da vida. Então, assim, à medida que a criança vai crescendo, os pais vão modificando a quantidade de líquido que ela precisa tomar e tudo mais, para ela não ter efeito colateral com Retemic. Mesmo fazendo direitinho, pouquíssimas crianças têm efeito colateral que não possam usar o Retemic. Se não puder, tem outros medicamentos que podem ser usados. Aí tem que conversar com o urologista para ele avaliar. Mas não pode ficar sem. Porque fazer cateterismo e não tomar o Retemic não vai adiantar nada, a bexiga vai lesar o rim. Correto. A Daiane tinha feito uma outra pergunta, mas eu vou deixar ela para o final, porque eu acho que ela vai ser importante no final para fecharmos a nossa live. Tem muita gente perguntando sobre o cálculo da quantidade de água, Maria José. Você pode explicar rapidamente? Posso. Esse cálculo, ele é baseado nas crianças maiores. Normalmente, o pessoal calcula 1 ml por quilo de peso por hora, que não sei o quê. Até 12 anos, existe uma fórmula que a sociedade... Gente, tudo que eu faço em relação ao cateterismo é baseado nas orientações da Sociedade Internacional de Continência em Crianças. Tudo, absolutamente tudo. É baseado nas orientações da Sociedade Internacional de Continência em Criança. Então, tem um cálculo que a sociedade estabelece, tanto para crianças de 0 a 11 meses, como para crianças de 1 ano até 11 anos. Acima de 12 anos, a gente considera uma bexiga de adulto, e uma bexiga de adulto deve tomar de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Então, uma criança de 5 anos, mais ou menos, ela precisa urinar por dia a idade mais 2 vezes 30.
Então, vai ser 5 mais 2, 7 vezes 30, 210. Como o nosso rim produz, em média, esse volume a cada 4 horas, já adiantando, é por isso que o cateterismo precisa ser feito de 4 em 4 horas, a não ser que você tenha uma bexiga hipoativa que não vai afetar seus rins, então essa criança precisa urinar mais ou menos 1 litro por dia. Todo líquido livre que a gente ingere ajuda a formar a urina. E o líquido indireto ajuda a formar, quer dizer, não é que o organismo não separa, gente, mas, entre aspas, o líquido livre precisa. Então, se você sabe que você tem que urinar mais ou menos 1 litro por dia, você tem que tomar 1 litro de líquido livre por dia. O que é líquido livre? Água, suco, chá, refrigerante. Agora, mamadeira, a não ser os bebês, entendeu? Até 1 ano de idade é diferente esse cálculo. Então, assim, mamadeira, essas coisas, não é líquido, é alimento. Sopa, vitamina, iogurte. Correto. Você tá aí? Estou aqui. Ah, então tá. Achei que tivesse travado. Mas tá respondido, gente. Dá um ok pra gente aqui, pra gente seguir. Porque tem muita pergunta pra gente, muita dúvida de vocês pra gente tirar aqui. Tem 2 perguntas, acho que são bem importantes, bem comuns para relacionado ao cateterismo. Uma eu acho que você até respondeu já, mas só para reforçar, qual seria a indicação para iniciar o CAT? A partir do urodinâmico, você determina o tipo de bexiga, e a partir daí, você já pode ter indicação para o CAT, correto? Tem a indicação científica, concreta, que é você até o 2º, 3º mês de idade, você já faz o primeiro estudo urodinâmico e caracteriza a bexiga. A partir do momento que você tem a caracterização, você sabe se precisa ou não de cateterismo. Mas tem muitas crianças que não têm alcance ao estudo urodinâmico. Então, assim, quando a criança nasce, teve a primeira infecção urinária, já começa a fazer o cateterismo. Quem tem muita experiência, gente, é complicado, porque eu vou falar uma coisa. Quando eu vou no berçário treinar uma criança, certo? Como é que a gente sabe se a bexiga da criança é uma bexiga hipoativa, por exemplo? Se essa criança fica, um bebê urina a cada 20 minutos, 30 minutos. Se essa criança fica 1 hora sem urinar, aí você chega lá, a bexiga dela está uma bolinha na barriga, é quase que certeza que essa criança, pelo menos nesse primeiro momento, vai ter uma bexiga neurogênica hipoativa. Se ela tem uma bexiga neurogênica hipoativa, ela tem que começar a fazer o cateterismo no berçário. Correto. Já o outro bebezinho, que é uma criança que nasce com mielo, às vezes fica 1, 2 meses internado na UTI. Aí o que acontece com essa criança? A criança urina com uma força muito grande. É uma criança que fica gemente, chorosa, porque essa contração vesical, ela dá cólica. Criança que tem contração vesical normalmente dorme mal. Teve uma vez que uma mãe me confessou que quando começou a fazer o cateterismo no filho dela, ela falou, gente, eu acordava à noite porque eu achava que ele tinha morrido, porque ele passou a dormir a noite inteira. Era uma criança que acordava à noite, chorava. Por quê? Porque ela tinha dor. Essa contração vesical, quando é de alta amplitude, ela causa cólica. Então, vai variar muito da intensidade, da capacidade dessa criança sentir dor. Quando a criança não sente muita dor, ela não vai perceber e vai lesar o rim. Quando ela sente dor, a própria criança acaba obrigando os pais a procurar um especialista. Certo. Entendido. Uma outra pergunta que veio da Adélia como e quando eu posso ensinar o meu filho a fazer o cateterismo sozinho? Você já observa que essa independência de fazer sonda sozinho acontece alguma idade ou realmente depende da criança, da pessoa? Gente, não tem idade. Depende da pessoa, depende da criança, depende principalmente da mãe. A necessidade de superproteger os filhos, independente de ser uma criança com mielomeningocele ou não,
Toda família, todo pai, toda mãe protege o filho. E é normal, não está errado, tem que proteger mesmo, fazer tudo que puder por ele. Mas, muitas das vezes, essa necessidade de proteger acaba tirando a criança a liberdade de ser uma pessoa autônoma. Então, essa criança vai ter mais dificuldade para começar a fazer. Mas eu sempre falo o seguinte, nunca desista porque seu filho, gente, não é teu filho, ele vai para a rua, minha filha. Ele vai ter que fazer cateterismo. Então, assim, eu treinei um menino que ele tinha um estômago continente, e esse menino com 5 anos ele esvaziava a bexiga. Eu treinei uma menininha, uma japonesa, com 8 anos, para fazer o autocateterismo pela uretra. E eu fiquei 9 meses para conseguir treinar uma menina de 14 anos, porque ela não queria fazer o cateterismo de jeito nenhum, e a mãe queria que ela fizesse. Eu fiquei 9 meses. A mãe não desistiu. Todas as semanas, toda semana ela ia no ambulatório para eu treiná-la, e eu fui passo a passo até ela entender e aceitar. Então, assim, é um processo, não pode desistir. Tem criança que às vezes a mãe consegue treinar, mas a melhor opção é procurar um profissional, porque aí vai conseguir vender essa ideia melhor para a criança. Ok, boa dica, boa dica. Próxima pergunta, ela veio da Edilene, sobre o Retemic, só voltando um pouquinho no Retemic. Ela diz que a filha dela só tomou Retemic quando era pequena. Com 19 anos, precisa tomar? Ou depende? Depende do estudo urodinâmico. Se ela tiver contração vesical com pressão maior que 40 centímetros de água, ela precisa. Para mim, travou aqui, mas você pode repetir? Não sei se o pessoal conseguiu assistir, conseguiu te ouvir, por favor. Se ela tiver contração vesical com pressão maior que 40 centímetros de água, ela precisa tomar. Certo. Ela tem que ir no urologista fazer o estudo urodinâmico para avaliar a pressão de perda dela. Isso é a pressão que a bexiga faz para jogar o xixi para fora. Tá. Então, tá respondida a pergunta aí. Vamos pro CAT em si. Tem várias dúvidas. Sobre a questão da higienização, Maria José, a Lorena viu algumas outras pessoas também mandando na live aqui pra gente sobre a higienização. Pode ser com lenço umedecido, pode ser com água e sabão, como você falou, que água e sabão limpa tudo, com compressa. Queria que você falasse um pouquinho sobre as alternativas para você fazer higienização e se existe algum risco de fazer com um outro, qual que seria o mais efetivo, se é que se pode falar isso. Cateterismo intermitente limpo, o próprio nome já fala, é limpo. Então, se é limpo, não precisa usar nenhum produto hospitalar. Não precisa. O que é limpeza e o que é antisepsia da pele? Antisepsia da pele é um processo para você afastar os germes daquela região, para você fazer uma cirurgia, um procedimento. Para fazer cateterismo intermitente limpo, tem indicação de fazer antisepsia da pele? Para mim, não estava de novo aqui. Acho que é o seu aí. Estão ouvindo a gente? Não é não? Travou. Deu uma travada, a gente está normalizando aqui só um minutinho. Ô, gente, responde aí se vocês estão me ouvindo, por favor. Agora voltou, estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo pelo menos, não sei o pessoal, mas eu estou te ouvindo. Aí, o povo está ouvindo, eu acho que é você aí que não está querendo me ouvir, né? Então é o seguinte, eu até já perdi, da técnica limpa. Então, assim, antisepsia, você vai afastar os germes que tem naquela região para você fazer um procedimento. É o caso de um procedimento cirúrgico, por exemplo. Limpeza não é nada disso.
Eu falo assim, não existe espaço vazio. Se você afasta os germes daquela região, germes mais resistentes vão ocupar aquela região. Então, cateterismo intermitente limpo significa lavar as mãos com água e sabão, não precisa usar álcool, mamãezinhas, pelo amor de Deus, principalmente álcool em gel, essas coisas, resseca a mão, racha tudo. Lave a mão com água e sabão, enxague muito bem para não sobrar sabão na sua mão para não ressecar. Tenha uma escovinha no banheiro para quando você fizer uma higiene íntima, ou lavar um vaso sanitário, ou limpar o bumbum do outro filho, para você escovar a sua unha, para não ter perigo de sobrar resíduo de fezes na unha e depois levar para o cateterismo. Então, lave a mão com água e sabão bem lavada, seque essa mão numa toalha limpa ou não seque. Aí você está viajando e precisa fazer o cateterismo no carro. Sabe o que você faz? Lave a mão com o lenço umedecido. Lenço umedecido, gente, é composto por água, sabão e um tecido macio. Então, com o próprio lenço umedecido, você vai lavar a sua mão. Certo? Por que o lenço umedecido? Por causa da praticidade e da facilidade. Se não quiser usar o lenço umedecido, pode usar algodão com água e sabão. Jamais use algodão seco, porque algodão seco só fiapo. Esse fiapo pode ser introduzido até a bexiga e desenvolver um cálculo vesical. Gaze, compressa e mais não sei o quê. Eu tenho uma teoria. Passe 5 vezes por dia na sua boca, que é mucosa e que está exposta. Se não te machucar, você pode continuar passando na uretra ou na glande do seu filho. Eu uso gás há muito tempo e nunca machucou. Porque nunca fez a higiene no meato uretral direitinho como precisa fazer. Porque a higiene do meato, gente... Só um minuto, Renan. A higiene do meato, ela deve ser feita assim, ó. Você vai pegar, se for no pênis, você vai o lenço umedecido e vai rodar no pênis, ó, limpou. Aonde que você tem que limpar? Na glande. Só isso. Se for no meato uretral da menina, você vai pegar, vai fazer uma trouxinha, vai pôr dentro da vulva da menina e vai rodar. Ou seja, você precisa limpar, bem limpado. É técnica limpa. Então, isso é importante. A minha indicação é lenço umedecido, a recomendação da Sociedade Internacional de Continência em crianças é lenço umedecido e não usar produtos hospitalares. Você vai falar, mas a clorexidine 2% aquosa não faz mal. Não faz mal, certo? A degermante também não faz mal, mas não faz bem nenhum e não é necessário. Então, não justifica usar. Luva de procedimento não deve ser usado. Você está fazendo um procedimento no seu filho. Se você não puder, toda mãe limpa a bunda do filho com a mão e se suja de cocô. Então não justifica. Não toque seu filho com uma luva. Faça com as mãos, deixe ele sentir o calor da sua pele. Humanize esse procedimento, não tem necessidade, então não justifica. Se não quiser fazer pelo lado científico, faça pelo lado humano. Não cateterismo intermitente limpo, nem de látex, nem de nada, nem de nitrílica, nem de vinil. Ok. Renan, eu acho que é você que está caindo, meu caro. Não, para mim você tá travado, então estou esperando dar um delay, mas já localizamos aqui, já voltamos. Então tá bom. Já me achei aqui, tá
Você estava falando da questão eu esqueci o nome do, da substância que você acabou de falar. O Luciano. É, É, ah, clorexidine. Clorexidine. O Luciano, o personagem do livro, inclusive, ele perguntou sobre a lidocaína. O uso da lidocaína é obrigatório mesmo para quem não tem sensibilidade? A lidocaína não é para tirar dor. Eu vou ensinar uma coisa para vocês agora. Todo mundo que tiver chance, pega uma sonda uretral sem ser hidrofílica e pega uma lidocaína. Ou se não tiver chance agora, faça depois. Eu quero que vocês peguem essa sonda e façam o seguinte. Eu faço isso com meus pacientes no consultório. Você vai pegar a sonda, vai fechar a sua mão e vai passar essa sonda até ela sair lá embaixo. Tá bom? Você vai encontrar dificuldade, você vai sentir as ranhuras das perfurações laterais. Agora você põe meia gota, o mínimo de lidocaína. Fecha a mão com o dobro da força. E passa a sonda, vê se você vai ter alguma dificuldade. Então, a lidocaína não é para tirar dor. A lidocaína é um lubrificante hidrossolúvel. Existe lubrificante hidrossolúvel sem a lidocaína, certo? Pode até comprar, mas não pode usar KY, por exemplo, porque tem vaselina. Vaselina é gordura, que se cair dentro da bexiga dá cálculo. Realmente, Nunca a lidocaína faça cateterismo para sem facilitar. lidocaína. Nos livros de Exatamente. enfermagem, principalmente, tem muitos livros que falam que o cateterismo na mulher não precisa ser lubrificado, porque a uretra da mulher é curta. Todos precisam ser lubrificados. Camila está falando aí, imagina as sondas que eram de metal. Pois é, quem viveu, viveu. Quem não viveu, não vive mais, graças a Deus. Ainda bem que eu vou ganhar uma sonda de metal, que é o meu sonho de consumo. Eu tinha uma, menino, me passaram ao... Passaram a mão na sua. Mas você vai ter outra. Vou ter outra. Você vai ter o seu sonho de consumo. É. Só fugindo um pouquinho rapidamente do assunto, porque chegou uma pergunta do Paraguai pra gente aqui, na verdade duas. A primeira, se eu entendi bem, se mulheres que têm sequelas de mielo, bexiga neurogênica, etc., têm a menstruação normal, até onde eu sei, sim. E a outra, se pessoas que têm mielo, mulheres que nasceram com mielo, podem engravidar. Sim, também. Conheço uma tem menstruação normal e pode engravidar, e gente, quando eu comecei, tudo era mato. Eu treinei criança que hoje, sabe, eu conheço os filhos. Então... É óbvio que se essa pessoa fez uma ampliação vesical, certo? O que vai acontecer? Se ela faz cateterismo, ela vai fazer cateterismo com mais frequência, porque vai comprimir, né, a barriga, vai crescer e vai apertar a bexiga. E se ela tem uma ampliação vesical, normalmente os ginecologistas, o obstetra, convida o urologista que fez a cirurgia ou o urologista da casa para acompanhar a cesariana. Não pode nascer de parto normal, vai nascer por cesárea, mas o urologista acompanha a cesariana para dar uma assistência no momento. Correto. A Giamara, está no nosso grupo lá da imersão, ela mandou duas perguntas para a gente, eu vou emendar uma na outra já. Eu sei que tem uma pergunta que a gente já respondeu lá no grupo, mas vamos retomar aqui porque eu acho que é importante a gente falar disso também. Ela diz assim, uma pessoa que não tem bexiga neurogênica, então é uma pessoa típica, que consegue dormir 10 horas normalmente sem fazer xixi, segurando normalmente. Porque uma pessoa que tem bexiga neurogênica e sem refluxo não pode passar esse tempo todo sem fazer sonda? Depende do tipo de bexiga neurogênica que ela tem. Se ela tiver uma bexiga neurogênica hipoativa, ela pode dormir 10 horas. Uhum. Se ela tiver uma bexiga neurogênica...
ela tiver uma bexiga neurogênica hiperativa, ela deve esvaziar essa bexiga no máximo 9 horas. Por que precisa esvaziar no máximo em 9 horas? A bexiga neurogênica hiperativa, mesmo tomando Retemic e tudo mais, é uma bexiga de esforço, gente. É uma bexiga que está lá o tempo todo fazendo musculação para jogar a urina para fora. Então, assim, ó, você faz musculação, aí teu músculo fica todo endurecido. A bexiga neurogênica hiperativa é uma bexiga endurecida. Se você não esvazia essa bexiga em períodos pré-determinados, o seu rim não tem para onde mandar a urina, porque ela não expande mais do que aquilo. Uhum. Então, isto é individualizado, varia de criança para criança e varia do tipo de bexiga. Por isso, se você quiser cuidar de uma criança que tem mielo, caracterize o tipo de bexiga neurogênica que ele tem. Senão você vai tratar no escuro. Tá. Você vai tratar por erros e acertos. Vai correr atrás do prejuízo. Correto. Mas deixa eu dar uma outra pergunta que eu vi que pintou aqui, que também mandaram pra gente no grupo, seria sobre a sonda aberta noturna. A Naná, não sei o certo dizer, mas ela disse que a filha dela passava a noite sem passar sonda e pela manhã, quando ia passar, tinha um tanto de xixi e espirrava xixi mesmo. E deixar a sonda aberta não seria uma possível solução. E a outra, a nefro dela falou para fazer o CAT de 3 em 3 horas e o urologista dela manteve a conduta, mas a gente sabe mais ou menos que a média, entre aspas, ideal, obviamente, depende de cada caso, etc., é de 4 em 4 horas, mais ou menos. Se de 3 em 3 horas ela já vem apresentando perdas, será que não mudou algum padrão na bexiga dela? Então vamos começar do começo. Cateterismo intermitente limpo em bexiga hipoativa pode ser feito a cada 5 até 6 horas. Cateterismo intermitente limpo em bexiga hiperativa precisa ser feito de 4 em 4 horas. Qual que é o tratamento para a bexiga hiperativa? Gente, tratamento não é cateterismo. Tratamento para bexiga hiperativa é anticolinérgico, é Retemic, Retemic, Retemic. Só que o Retemic tem um problema. Está escrito na bula que ele não deve ser administrado em crianças menores que 5 anos. O Retemic é um dos remédios mais velhos que existe na humanidade. Mas isso está escrito lá. Então, tem muitos médicos que não têm familiaridade com bexiga neurogênica, ou não têm uma experiência grande, ou porque tem medo mesmo. Então, quando prescreve Retemic, prescreve subdose. Aí o Retemic não vai resolver o problema. Aí o que vai acontecer? Essa criança vai continuar tendo contração e vai continuar perdendo urina. O cateterismo é para deixar a criança seca? Não. O cateterismo é para garantir que essa bexiga esvazie a cada 4 horas, certo? E o Retemic é para diminuir a pressão de perda dessa bexiga. Se ela perder com uma pressão menor que 40, não tem problema ela perder. Ela não pode continuar perdendo com uma pressão maior que 40. Então, se tem uma criança que precisa fazer cateterismo, aí você vai falar assim, vamos fazer o cateterismo de 3 em 3 horas, porque se eu fizer a cada 3 horas, aí a pressão vai ficar tão alta. Isso funciona para uma criança que perde a complacência. Então, a capacidade vesical funcional dela é de 100 ml. Então, ela perdeu a complacência, aí você vai fazer o cateterismo antes de chegar no 100 ml. Mas isso é casos raríssimos, não é uma rotina. E eu tenho observado hoje em dia que isso está ficando comum, todo mundo mandando fazer cateterismo de 3 em 3, a mãe não faz mais nada na vida, não sei fazer cateterismo. E deixar a sonda à noite. Se a bexiga for bem tratada, não precisa ficar com sonda à noite. Mas a urina da manhã é maior. Toda criança, todo ser humano. A primeira urina do dia é a urina com maior volume.
Exatamente. Isso é normal. Exatamente. Mas aí tem um outro detalhe. O máximo que você pode ficar sem fazer cateterismo no período noturno dessa criança é 8 horas. Boa. Boa. Obrigado pela explicação, Maria, porque realmente é importante essa fala sobre a urina da manhã, que realmente é o maior volume, mas realmente respeitar os prazos máximos de que a bexiga aguenta, né? Que é saudável para a pessoa também fazer a sonda. Vamos lá. Eu vi que pintaram algumas perguntas sobre o catéter hidrofílico. Vamos para esse tema, então. Aproveitando que a gente estava na pergunta da Jamara, vamos só retomar outra pergunta que ela tinha mandado, que é sobre lesão uretral. Sobre o catéter hidrofílico, se utilizá-lo, se mesmo com ele pode ter o risco da lesão na uretra ou não, e se sim, como prevenir? Bom, vamos lá. Quais que são as complicações do cateterismo intermitente limpo? A primeira e mais comum complicação do cateterismo... Bom, vamos voltar lá. Cateterismo pode fazer sentado, em pé, deitado, atravessado, na praia, no banheiro de rodoviária. Você pode fazer onde você quiser, desde que você tenha lenço umedecido, lidocaína e o cateter, ou lenço umedecido e um cateter hidrofílico que não precisa ser lubrificado. As principais complicações do cateterismo intermitente limpo é a infecção urinária. Só que, segundo um estudo da Sociedade Internacional de Continência em Criança, essa infecção urinária varia de 42% a 76%, mas ela é assintomática. Infecção urinária assintomática não tem indicação de tomar antibiótico. Então, pessoas que fazem cateterismo intermitente limpo, seja criança, adolescente, bebê, adulto, não precisa tomar antibiótico profilático. Só vai tomar antibiótico se tiver uma bexiga hiperativa com refluxo vesicoureteral. Se não tiver, não tem indicação. Isso é ciência. Aí vai falar, você nem é médico, isso é ciência. Isso é... Só que a maioria das pessoas enche de antibiótico, aí depois, quando tem uma infecção, não tem antibiótico que dê conta daquela infecção. Exame de urina em criança que faz cateterismo, não faça, gente. Infecção urinária é doença, doença tem febre. Criança que está doente tem febre, perde apetite, fica enjoada, fica cebosa. Seu filho está doente, aí você pode levar no médico e fazer exame de urina no pronto-socorro. Se o seu filho está lá brincando, fazendo arte, te dando trabalho, porque está terrível, e a urina está com cheiro ruim, dê água para ele. Ah, está saindo um pó branco na urina. Dê água para ele, aproveita e leve no urologista para avaliar essa bexiga. Pó branco na urina é sedimento, e só tem sedimento se a bexiga não estiver sendo bem esvaziada, ou se não estiver tomando água. Deu água, não resolveu, leve no urologista. Aí vem as complicações. Então, infecção urinária, já sabemos, infecção urinária em quem faz cateterismo e recebe um bom treinamento é muito raro. Muito raro. E a literatura também aponta que 70% das pessoas que fazem cateterismo e têm infecção urinária por falha na técnica. Então, normalmente, precisa ser retreinada, porque, gente, é um leigo que aprendeu a fazer, certo? E, às vezes, é uma bobeira que está errando, sabe? E vai lá, refaz o treinamento, fala, puxa, mas eu tinha esquecido, eu realmente aprendi, mas eu tinha esquecido disso. Então, é simples. A outra complicação é a estenose de uretra. Hoje já tem estudos, gente, que a maior complicação em relação à cateterização da bexiga, tanto de alívio como sonda de demora, sonda permanente, é estenose de uretra em homem.
Por que que causa estenose de uretra em homem? Porque as pessoas não sabem cateterizar uretra masculina. Simples assim. Como é que se cateteriza uma uretra masculina? Vou falar uma coisa para vocês. Olha, aqui está o pênis, aqui está o saco, aqui está a bexiga, certo? A uretra masculina é longa. Ela tem mais ou menos 3, 4 vezes mais que o tamanho da uretra feminina. Só que o pênis do homem, ele fica deitado em cima do saco. Então, como é que é a uretra do homem? Ela vem aqui, faz isso, depois ela faz isso, depois ela faz isso. Aí, o que que o profissional faz? E a uretra, gente, ela está bem aqui, embaixo do pênis. Aí, o que que o profissional faz? Ele vai lá, segura aqui, ó, para poder abaixar a glande, ele puxa para baixo a glande e aperta para baixo. Quando ele faz isso, ele dobra todas as curvaturas possíveis aqui dentro e fica batendo a sonda e lesando a uretra. Então, a maior parte das lesões de uretra, independe se o cateter é um cateter siliconado ou de silicone, ou um cateter de PVC, ou um cateter hidrofílico. A maior parte das lesões de uretra são por posicionamento incorreto durante a cateterização e cateter incorreto. O tamanho do cateter é extremamente importante. Sonda 4 e 6 não são apropriadas nem para bebês em berçário, porque a bexiga precisa esvaziar por gravidade. Ela tem que esvaziar naturalmente. Você jamais deve aspirar a urina com uma seringa, porque cada vez que a ponta dessa sonda encosta no fundo da bexiga e você aspira, você forma uma microlesão. Essa microlesão vai formar uma microcicatriz. Milhares de microcicatrizes vão endurecer essa bexiga. Então, nunca, jamais aspirem urina com bexiga. Urina não sobe morro. Então, tem alguns cateteres, por exemplo, que eles são mais endurecidos. Aí você passa o cateter e fica aqui, ó, quer que a urina pingue. Gente, não vai. Vai sair o excedente, o resto vai ficar lá. Então, passou a sonda, se a pessoa está deitada, ela pode até virar para o lado para facilitar. Essa sonda tem que ser abaixada. Na uretra feminina, as uretras são diferentes uma das outras. A uretra feminina, tem menina que a uretra segue retinha. Tem menina que a uretra é assim. Certo? Aí quando você passa a sonda, você vai passar assim, depois você vai ter que abaixar essa sonda. Então, assim, quem treina cateterismo tem que conhecer anatomia, tem que conhecer fisiologia, tem que entender como é que é o processo para poder garantir que vai introduzir a sonda corretamente e que vai drenar essa urina corretamente, sem causar danos, traumas, infecções e deixar resíduo urinário lá dentro. Grande parte das infecções urinárias em quem faz cateterismo é por permanência de resíduo pós-cateterismo. Já que você falou em resíduo, deixa eu só aproveitar o gancho, porque eu estou com a pergunta na minha frente aqui. Sair resíduos sempre no final do xixi é normal? Um pozinho branco, certo? Isso é falta de água e normalmente porque está usando cateter inadequado. Uhum. Certo? Uma adequação no tamanho do cateter, uma adequação na quantidade de líquido que essa pessoa precisa tomar, direitinho, dividido durante o dia, vai fazer com que essa bexiga limpe. Esse sedimento é comum em pessoas que fazem cateterismo com cateter inadequado. Ou não esvazia direito a bexiga. Mas não é sinal de infecção. Bom explicar isso, bom deixar isso claro, né? Que não quer dizer que tem alguma infecção ou nada demais, né? Isso é importante. Tem que usar o cateter correto e ajustar a ingesta hídrica. Falando em cateter correto, tem um número certo
do calibre da sonda para cada idade, né? Você acabou de falar que 4 e 6 são para bebês praticamente, então é importante Não, falar um pouquinho 4 sobre e essa questão. 6 não pode usar nem em bebê. Sonda 4 e 6 não se usa em bexiga neurogênica. Por quê? Se você pega uma sonda 4 e passa numa bexiga normal, quando essa bexiga sentir que tem uma abertura, ela vai contrair naturalmente e vai empurrar a urina para fora. A bexiga neurogênica não contrai naturalmente, senão não era neurogênica. Aí você passa uma sonda 4 e 6, ela vai vazar um pouquinho de xixi e o resto vai ficar lá, porque ela não tem força de empurrar. E a luz da sonda 4 e 6 é muito fina. Então, no berçário, a gente já treina com sonda 8. Jamais use sonda 4 e 6 em bexiga neurogênica. E o tamanho do cateter varia de criança para criança. Então, você tem que avaliar a criança para você ver. Normalmente, as meninas tendem a usar calibres maiores mais cedo e os meninos um pouco mais. Demoram, às vezes, um pouco mais. Certo, certo. Uma outra pergunta que veio aqui, mais de uma pessoa já mandou isso, se pode apertar a região da bexiga na sonda para terminar de esvaziar? Não pode. Tem que usar a sonda adequada. Gente, o cateterismo demora 1 minuto se você estiver usando a sonda, o cateter adequado para aquela criança. Quando você aperta a bexiga, lembra que eu falei que o rim faz uma força de 25 centímetros de água para jogar a urina na bexiga. Quando você aperta essa bexiga, se você não, a luz daquela sonda, não adianta você apertar, não cabe mais que aquilo. Você vai fazer com que o xixi às vezes saia por fora, às vezes volta para o rim. Então, assim, a técnica de Credé, isso já foi muito utilizado. Hoje em dia, a urologia abomina a técnica de Credé, porque ela pode, a mesma força que você faz para jogar para fora, você faz para devolver para o rim. E a proposta de cuidar da bexiga, gente, não é salvar a bexiga somente. É óbvio que se você cuida dela, você tem chance de salvá-la. Mas é principalmente salvar os rins. Ok. Voltando um pouquinho só para a questão da estenose, que a gente estava falando dos traumas uretrais e tal, num bebê, como saber se ele teve estenose uretral por trauma de sondagem ou se apresenta com sintoma de estenose ou não? Não consegue passar a sonda, a uretra fecha. Agora tem que ver se fechou porque a uretra está com estenose ou porque as pessoas que estão tentando não sabem cateterizar uma uretra corretamente. Beleza. A Flaviana tá falando assim, né? Meu filho não tem mais xixi nos cateterismos. O que eu faço? Continuo os horários mesmo sem ter xixi? Olha, tem que ver por que não tem xixi no cateterismo. Isso aí tem alguma coisa errada. Ou o cateterismo foi mal indicado, ou ele não precisava de cateterismo, ou alguma coisa tem de errado aí. Não existe essa de não sair xixi no cateterismo. Ou ela não está colocando a sonda direito, não está chegando na uretra. Olha, um exemplo. Sonda 6, por exemplo, em meninos, a chance dessa sonda enrolar e não chegar na bexiga é enorme. Sim. Deixa eu dar mais uma dica. Ao invés de pedir para apertar a barriga da criança, você pode pedir para ela se movimentar, você pode movimentar a sonda dentro da bexiga, você pode pedir para ela sorrir, você pode pedir para ela tossir, certo? Porque quando é uma bexiga flácida, por exemplo, você passou a sondinha. Aí, depois que está lá dentro, dependendo da posição que a ponta dessa sonda tiver, ela não vai alcançar, por exemplo, o fundo da bexiga. Aí você aperta para sair, aí sai. Fala, tem que apertar. Não tem que apertar. Certo? Você tem que reposicionar essa bexiga, essa sonda, só isso. Boa. Umas
perguntas que tinham aqui sobre lavagem de bexiga, que eu acabei de ver que tinha passado, Maria José. Quem fez ampliação, quem tem ampliação na bexiga, precisa fazer lavagem para sempre? E uma outra pergunta. Tá, segue, pode seguir. Precisa. O que é ampliação vesical? Ampliação vesical é substituir, é aumentar essa bexiga, ampliar essa bexiga com um pedaço de intestino. O nosso intestino tem vilosidade natural. Então, essa vilosidade produz muco. Tem um estudo em inglês que aponta que 46% dos pacientes que têm ampliação vesical vão desenvolver cálculo vesical se não fizer a lavagem vesical. Essa lavagem no pós-operatório imediato, normalmente ela é feita 3 vezes por dia, porque esse paciente está com cateter de silicone e que é mais difícil para escoar esse muco. Depois que retira esse cateter, normalmente nós fazemos essa lavagem 1 vez por dia por 2 meses. Depois passa a fazer um dia sim, um dia não, mais 2 meses. Depois, 2 vezes por semana, mais 2 meses. Aí depois você tem que fazer no mínimo 1 vez por semana. Mas, por exemplo, eu que tive experiência com crianças transplantadas, crianças que fazem hemodiálise, que não podem comer proteína, essas coisas, essas crianças quase não produzem muco. Então, quanto mais proteína a pessoa ingerir, mais muco ela vai produzir. Quanto mais muco ela vai produzir, mais necessidade de lavar a bexiga ela vai ter. Então, assim, ela precisa fazer no mínimo 1 vez por semana. Pode fazer 3, 4, 5, 6, quantas vezes for necessário. Mas, pelo menos 1 vez por semana, então, seria o recomendado. Pelo menos 1 vez por semana, depois de 6 meses de operar. Ok, respondi a próxima pergunta que tinha sobre a lavagem da bexiga. Estamos quase acabando as perguntas. E a lavagem é feita com solução fisiológica em pequenos goles de 20 em 20 ml. Ok. A Adélia também está perguntando aqui. Ela tem um filho de 7 anos. Ela usa a sonda 10 da feminina. Ela está perguntando se pode usar da feminina ou se é melhor usar da normal. Ou da que não seja feminina, enfim. Depende da marca. Deixa eu aproveitar e falar dos cateteres. Gente, esse é um cateter comum, tá vendo? Esse aqui é o 14, olha o tamanho dele. Dá mais ou menos quase 2 palmos meus, certo? Esses cateteres que tem nos postos de saúde, tem várias marcas, varia. Então, assim, lei. Quem fornece o cateter para o paciente? É a prefeitura, certo? Apesar dessa orientação, tem a lei 13.146, né, da pessoa com deficiência, que deixa muito claro que tem direito a receber os insumos, essas coisas. Tem a lei 8.069, que é a lei do ECA. As duas leis, se você pegar, por exemplo, a lei da pessoa com deficiência, você pegar o artigo 3º, certo? É o artigo 3º, parágrafo 3, está lá bem definido, que é um direito, é constitucional. Então, mamães, vocês não estão pedindo favor para ninguém, é lei, é direito. E os postos de saúde têm mania de achar que eles são donos dos cateteres ou de sei lá o quê. Você não foi lá pedir favor. Você foi lá informar que seu filho tem uma necessidade e é lei. Crianças a partir de 2 anos têm direito de receber fralda. Então, a partir de 2 anos, ela tem direito à fralda e desde que nasce, se faz cateterismo, tem direito ao cateter e à lidocaína. Está protegido por 2 leis. A lei 13.146, da pessoa com deficiência, está no artigo 3º, no 3º parágrafo. E a lei 8.069, que é a lei do ECA, de 1990, gente. Em 1990 já tinha isso. Eu estava que está no artigo. Pois é, que está no artigo 11, no 2º parágrafo.
E essa lei ainda foi modificada em 2016, que abrangeu mais coisas. Mas aí vem um problema. Bom, então qual cateter que essas leis definem? Ela não define a marca nem o cateter. Ela fala que é obrigado. Então, quem compra insumo para distribuir para a população é a prefeitura. Então, a prefeitura é obrigada a fornecer para a sua população esse material. Aí, em 2019, a Coloplast entrou com uma ação, certo? Com um protocolo para que fosse liberado o cateter hidrofílico. Mas a Coloplast, na época, ela fez a solicitação para o cateter hidrofílico em pacientes lesados medulares e bexiga neurogênica. Eles não colocaram lesados medulares com bexiga neurogênica. Eles colocaram que em pacientes lesados medulares e bexiga neurogênica. Isso é uma pegadinha de advogado e tudo mais para poder ganhar a lei. Eles conseguiram passar a lei, mas o SUS liberou para lesados medulares com bexiga neurogênica. Aí o que acontece? Os próprios laboratórios, no Brasil tem 3 representantes importantes, a Coloplast, a Convatec e a Hollister. Os próprios fabricantes, eles fazem um lobby enorme para conseguir colocar as sondas. Eu vou falar uma coisa para vocês, muito importante. Gente, as sondas hidrofílicas comparadas com as sondas siliconadas que são fornecidas no posto de saúde. Agora, recentemente, em 2021, um deputado federal propôs uma conversa e começou a discutir a questão de liberar os cateteres hidrofílicos para toda a população. Então, eles conversaram com vários professores de urologia, conversaram com vários, como é que fala? Com vários enfermeiros e tudo mais. A enfermeira, que é responsável pelo treinamento de Brasília, que recebe muito trauma raquimedular, ela falou, o posicionamento dela foi que os cateteres hidrofílicos, eles ajudam muito o lesado raquimedular. Por quê? São pacientes jovens, certo? É mais ou menos 40 por milhão de habitantes por ano no Brasil. São pacientes jovens e 60% é homem. Então, são pessoas que têm vida ativa. O cateter hidrofílico facilita muito a vida dessas pessoas, principalmente porque o paciente que é lesado medular, ele tem espasmos musculares com frequência. Ele tem sensibilidade dolorosa, ele tem um monte de dificuldades para cateterizar. E vai precisar. Então, o cateter hidrofílico facilita a cateterização desta população. Em relação às bexigas neurogênicas por má formação, não existe nada na lei que obrigue o Estado, a prefeitura, a fornecer o cateter hidrofílico. Mas o lobby é tão grande, mas tão grande, que muitas prefeituras já fornecem, certo? E o pessoal entra na justiça e tudo mais. Eu vou dar um conselho para os médicos. No seu consultório, você pode prescrever cateter hidrofílico super à vontade, fazer o relatório pedindo cateter hidrofílico, mas não especifique a marca, que isso você pode levar um processo. Se você trabalha num serviço público, principalmente hospital, escola, Santa Casa, não especifique, porque a própria instituição vai ser obrigada a fornecer. Isso também está na lei. É que as pessoas não leem só o que interessa. Então, é um conselho. A minha opinião pessoal. Bom, pegue uma caneta Bic e uma Montblanc. Qual das duas é mais bonita? Qual é mais vistosa? Qual traz mais glamour? Qual que é mais interessante? A Bic ou a Montblanc? A Montblanc é óbvio, né? A Montblanc. As duas têm a mesma função. As duas vão
escrever as mesmas palavras. O grande argumento dos laboratórios que fabricam as sondas é que a sonda hidrofílica... Gente, a sonda hidrofílica, ela é infinitamente mais prática. É muito mais fácil. Eu adoro. Depois eu vou apresentar ela para vocês. Eu adoro a sonda hidrofílica. Mas ainda não está na lei. A não ser para esta parcela da população, que são os lesados medulares. E esse mesmo entrou agora, em 2019, é recente isso. Agora, aí o principal argumento é a lesão de uretra e a infecção urinária. Lesão de uretra não tem diferença. Se você lubrificar direitinho, não tem diferença. Infecção urinária. A própria Conitec, quando liberou os cateteres hidrofílicos para os lesados medulares, ela fez um levantamento, a Coloplast tinha mandado alguns trabalhos, que era de interesse deles, a própria Conitec fez um outro levantamento, certo? Mostrando que não existe diferença, que a diferença entre o cateter comum e o cateter hidrofílico, mesmo comparado com pacientes que reaproveitam o cateter, ela é insignificante cientificamente. Isso está no relatório da Conitec e, se quiser dar uma olhada nos guidelines da Sociedade Internacional de Continência em Criança, tem N trabalhos comprovando que, cientificamente, as sondas hidrofílicas, os cateteres hidrofílicos, não protegem o paciente de infecção. Mais uma vez eu vou falar, grande parte dos pacientes que têm infecção e fazem cateterismo intermitente limpo, tem infecção por falha na técnica. Não está usando o cateter direito, não está esvaziando a bexiga direito. Precisa ser retreinado e não mudar o tipo de sonda. Bom, então vamos lá, deixa eu mostrar algumas. Maria José, só um minutinho, só para eu interromper rapidinho, então uma pergunta aqui só sobre a questão das cirurgias que a gente falou. Na live passada, com o Dr. Macedo, ele fala sobre a questão das cirurgias. Então, se você puder assistir, ele explica tudo lá, mas sim, tem a cirurgia, que é justamente na criação vesical, que a gente já falou algumas vezes aqui, que você faz a sonda pelo umbigo. E está tudo explicado na live anterior, mas, resumidamente, existe sim. Conheço várias pessoas que fizeram. Maria José já treinou N pessoas também que passaram por essa cirurgia e ela é super estabelecida já, então é uma realidade sim para quem tem mielo, bexiga hidrogênica e afins. Deixa eu falar rapidinho sobre a cirurgia. Claro. Gente, tem dois tipos de cirurgia na bexiga. A primeira delas, e a mais antiga, é a de Mitrofanoff. Quando que surgiu a cirurgia de Mitrofanoff? 1981. Né? 1981. O que o Mitrofanoff fazia? Ele, quando a bexiga era boa e essa pessoa tinha um problema na uretra, ele ia lá, pegava o apêndice secal, que é o apêndice que a gente tira quando ele infecciona e tudo mais, emendava na bexiga e emendava no umbigo. Essa cirurgia tem duas complicações recorrentes. Uma delas é a estenose na emenda da bexiga com o apêndice. Certo? Aí você tem que reoperar e tudo mais. A outra é a pessoa não ter o apêndice para poder fazer o conduto. Aí, o Mitrofanoff é um cirurgião que está vivo, ele é amigo do professor. Aí vem o doutor Monte, que é um médico de Uberaba, urologista de Uberaba. Ele tinha um paciente que ele queria fazer a cirurgia de Mitrofanoff, mas não tinha apêndice. Ele foi lá e pegou um pedacinho do intestino, detubularizou. O que é isso? Ele fez um tubinho desse pedacinho de intestino, foi lá, emendou na bexiga e emendou no umbigo. Aí você tem a cirurgia de Monte, que é um mineiro de Uberaba. Aí veio o doutor Macedo. O doutor Macedo, a técnica dele foi publicada em
2002, eu acho. Nossa, gente, que vergonha, mas eu não lembro mesmo. Também não sei dizer de cabeça, mas eu acho que é isso mesmo. Aí, eu vou tentar achar aqui, aí eu falo. Aí o que aconteceu? O professor Macedo, então assim, aí na maioria das vezes o médico ia lá, pegava um pedacinho do intestino e ampliava a bexiga. Depois ele ia lá, pegava o apêndice, emendava nessa bexiga com esse intestino para colocar no umbigo. O tempo de cirurgia, a morbimortalidade, o tempo de anestesia aumenta muito para fazer a ampliação com mitrofanof. Aí o que o professor Macedo fez? O professor Macedo foi lá e pegou um pedacinho do intestino. Com esse pedacinho do intestino, ele aumentou a bexiga e fez um condutinho para ligar na parede abdominal, só que ao invés de pôr lá no umbigo lá em cima, ele põe aqui embaixo, na linha de onde faz cesariana. Que aí pode usar biquíni, pode usar fio dental, pode ir para praia, pode usar sunguinha, que vai ficar lá embaixo. O corte são 3 centímetros, assim, mais ou menos, e vai ficar com um buraquinho, parece que é um outro umbiguinho. Não é um estômago aberto, é um estômago continente. Então, é isso que aconteceu, certo? Então, tem essas 2 cirurgias que são conhecidas. Mitrofanof é quando você usa o apêndice cecal para a bexiga normal ou ampliada. O doutor Macedo também faz a técnica de mitrofanof. Quando a pessoa, por exemplo, tem uma garota que ela tem uma bexiga hipoativa, ela faz faculdade, esse negócio de ficar cateterizando por baixo, menstruação e tudo mais, ela falou, não quero cateterizar pelo umbigo. Ele foi lá e fez para ela. Então, ela cateteriza pelo umbigo, ninguém nem vê que ela tem cirurgia nem nada. E a maioria das crianças são crianças que têm uma bexiga neurogênica hiperativa e que não respondeu ao tratamento com retemique e cateterismo. Ou que tem uma bexiga, um esfíncter incompetente, aí a bexiga não cresce, não desenvolve, aí você precisa ampliar essa bexiga, fechar o esfíncter e fazer o cateterismo. Certo? Corretíssimo. Obrigado pela explicação. Bom relembrar isso, porque é uma dúvida muito comum, que muita gente faz confusão com os tipos de cirurgia, por onde faz a sonda, por onde não faz, e é bom retomar esse assunto mesmo. É verdade. A Nívia, ela mandou uma pergunta aqui, Maria José. Até quanto da sonda pode ser introduzida na uretra? Eu lembro que você já me falou isso um tempinho atrás. Você deve observar, você vai introduzir a sonda até voltar a urina. Depois que voltou a urina, você introduz mais ou menos 1 ou 2 centímetros. Por quê? Porque, olha, o buraquinho da sonda não fica na ponta dela, é do lado. Então, se você introduzir mais uns 2 centímetros, todos esses buraquinhos vão ficar dentro da bexiga. Certo. Noélia, a cirurgia que a Maria José falou é para bexiga, mas também tem cirurgias para o intestino, que é a cirurgia de Malone, que o Dr. Macedo também aprimorou, vamos dizer assim, que ele usou ele adaptou o Mitrofanof não, desculpa, o Malone para você fazer de uma outra forma. Ele adaptou o Malone para... como é que fala? Ele adaptou o Malone para o lado esquerdo. O Dr. Macedo também aprimorou, vamos dizer assim, que ele usou ele adaptou o Mitrofanof. Deu um delay aí, você está me ouvindo. Ele adaptou o Malone para... Deu um bug aqui, gente, mas estamos voltando aqui. Deu. A Nívia também falou que se daria para fazer uma live sobre intestino neurogênico. Sim, vamos ter uma live sobre intestino neurogênico na sexta-feira agora, dia 18, com a doutora Soraya Tarran. Ela vai falar sobre todas as questões relacionadas a intestinos neurogênicos nos casos de mielo. Então, teremos essa live também.
Certo. Com o neném, eu vi que a Gilmar agora falou também de irrigação anal, na verdade, irrigação transanal. Maria José estará conosco semana que vem também, falando sobre esse assunto. Então, Gilmara, fica de olho, semana que vem tem live sobre esse tema. Maria José, estamos chegando no fim já, senão nós vamos passar até amanhã falando sobre isso, porque realmente tem muita coisa e a gente tem que. Então, só para encerrar, eu queria a Daiane, como eu falei que eu ia deixar a pergunta dela para o final, que eu acho que ela é um ótimo encerramento para a nossa live. Maria José, se você pudesse dar uma dica para quem vai iniciar o cateterismo numa criança agora e está com medo, o que você falaria? Eu sei que você até já falou algumas vezes, mas só para reforçar essa dica que você daria para as mães e pais que vão começar o CAT agora e estão com medo, com receio, enfim. Olha, gente, cateterismo intermitente limpo é uma coisa delicada. Por quê? O cateterismo mexe com os órgãos genitais. Certo? O homem, por exemplo, o pai, quando fala que o filho dele vai ter que fazer cateterismo, ele se arrepia todo, ele fica apavorado, porque ele já imagina traumatizando o pipi do filho dele e tudo mais. A mãe, quando fala que a menina vai fazer cateterismo, ela fala, meu Deus, a minha filha vai perder a virgindade, que não sei o quê, sabe? Então, assim, é natural que os pais se desesperem. Até porque a criança que nasce com mielo é tanta situações, é tanta intercorrência nesse primeiro momento, e eu não sei por que motivo os pais têm pavor de cateterismo intermitente limpo. O doutor Macedo tem o hábito de falar que o cateterismo intermitente limpo é muito mais simples do que fazer a barba. Eu não acho que é mais simples que fazer a barba. Por quê? Gente, tudo que a gente não enxerga não existe. Então, assim, a gente enxerga a má formação na perna, a gente enxerga o pé torto congênito. E tudo que a gente não enxerga não existe. A gente não enxerga a bexiga. Esse é mais um motivo pelo qual o estudo urodinâmico é importante. Crianças com mielo não nascem com problema no rim, eles nascem com problema sério na bexiga. Então, cuide da bexiga de seus filhos, para que ele não tenha problema renal depois. E o cateterismo intermitente limpo é uma arma poderosíssima para salvar os rins dessas crianças. Eu sempre falo, fazer cateterismo em criança é urinar pelo filho. E mãe e pai, gente, faz loucuras pelo filho. Então, assim, vamos urinar pelo seu filho. Por quanto tempo? Não sabemos. O tempo que ele precisar. Até que ele consiga urinar sozinho, mesmo que ele precisa de um cateter futuramente para esvaziar essa bexiga. Então, não tenham medo de começar o cateterismo. Procure alguém que possa capacitá-los, certo? Entenda o que está acontecendo, entenda que não foi uma escolha, não foi maldade do médico, não foi maldade de ninguém. Esta bexiga está precisando de ajuda. E assim, e não desista nunca. Vai atrás, procure informação, sabe? Tem muita coisa hoje em dia. Então, assim, já foi o tempo que as coisas podiam ser, mas duas coisas não mudaram em bexiga neurogênica. A necessidade de fazer o estudo urodinâmico o mais precocemente possível. Isso salva a bexiga. E a segunda coisa, não é o médico nem os pais que escolhem se a criança precisa de cateterismo, deve ou não fazer cateterismo. Quem escolhe ou define se essa criança precisa ou não de fazer cateterismo é a bexiga dessa criança. Terceira coisa, para as minhas colegas, treinamento de cateterismo intermitente limpo não é um evento, é um processo. Nunca abandone quem você treinou. Se você não puder dar o seu celular e ficar à disposição, por favor, não o faça. Porque
Porque a melhor forma de você acolher essa mãe e esse pai é estar presente na hora que ele precisa. É estar à disposição dessa mãe, porque ela não vai perder o medo só porque ela vai ter que fazer. E é enfrentar E o medo junto. é natural, né? O medo é natural, né? natural. Eu falo, o medo é até bom, que faz com que tenha mais cuidado. Mas vamos enfrentar juntos. Exatamente. Mais uma vez, Maria José deixando a gente sem palavras. Foi assim no simpósio do Cacau. De novo, mais uma vez. Cá está ela. Bexiga neurogênica também. Entendeu? Não é definitivo, gente. Vai atrás. Tem jeito. Tudo dá para viver com jeito. ela. Dá para viver com ela. Dá para viver com destino neurogênico. Para tudo tem um jeito. Dá, para tudo tem um jeito. E pode ser feliz. Exatamente. Bom, gente, uma última coisa. Eu vi que a Adélia perguntou aqui onde você trabalha, como que chega em você. Então, por favor, explique como chegar em Maria José. Através do meu telefone, meu celular. Meu celular é mais... aliás, eu ia falar que nota de R$1, mas eu acho que nem existe mais nota de R$1, né? Nota de R$1 é relíquia agora. Moedinha de R$1. Meu celular todo mundo tem, ele está à disposição, ele está no meu Instagram, ele está no meu Facebook, ele está em todo que é lugar. Treinamento de cateterismo não dá para fazer online, tem que ser presencial. Retreinamento dá, porque a família já tem condição de anatomia, fisiologia, essas coisas, então dá para fazer. Treinamento de cateterismo comigo dura mais ou menos 2 horas, então tem que vir alimentado, porque eu falo que o meu propósito não é treinar cateterismo. Isso os médicos fazem no consultório com 5 minutos. O meu propósito é ensinar os pais a cuidar dessa bexiga, porque mesmo que ele não tenha dinheiro, mesmo que ele perca o emprego, mesmo que ele mude de cidade, ele vai saber o que fazer. Então, assim, de uma certa forma, ele vai saber cuidar desse filho dele. Exatamente. Maria José, só antes da gente encerrar, a Ana Paula pediu se você pode mostrar os cateteres de novo, por favor. Eu vou mostrar. Se ele tiver fácil para ir para você. Gente, outro detalhe importante. Apesar de os traumas raquimedulares ter conseguido o privilégio de usar esse cateter, tem um problema muito sério. Normalmente, dependendo da altura do trauma, que tem limitações, certo? Os enfermeiros que atendem, eu não atendo paciente com trauma medular, a maior parte dos meus, quer dizer, 90% dos meus pacientes são anomalia anorretal. Então, assim, tem muitos desses cateteres que eles não beneficiam essa população, eles preferem usar este por causa da dificuldade de manusear, certo? Então, varia muito, às vezes eles são mais duros, então varia muito. Então, assim, não é porque é hidrofílico que serve para todo mundo, não. Por exemplo, os cateteres, esse aqui é um cateter eu adoro todos, mas cada um tem a sua indicação. Esse é o Vapro da Hollister. Este aqui é o Speedcat da Coloplast, certo? Tem o masculino e o feminino, e tem outros modelos também. Este aqui é o da Convatec. Agora, sim, eu não conheço todos os produtos da Convatec e da Hollister, mas esse aqui, ó, é o compacto da Coloplast. Ele é maravilhoso, principalmente para pessoas adultas que precisam fazer cateterismo e tudo mais. Só que, por exemplo, ele não serve para bexigas ampliadas, porque ele é curto, ele não alcança. Bexiga ampliada, às vezes, toma o formato de uma ampulheta, então você precisa de um cateter mais longo, um cateter mais flexível, um cateter que rode lá dentro, e eles são mais rígidos, mais firmes. Então, não serve para bexiga ampliada, por exemplo. E este aqui, que para mim é o sonho de consumo, eu vou até abri-lo para vocês verem.
É um cateter também da Coloplast. Hoje nós temos cateteres para cateterismo intermitente limpo. Tem o comum e o hidrofílico. Então tem o sem lubrificação e o pré-lubrificado, e nós temos os abertos e os fechados. Este é um cateter para cateterismo intermitente limpo fechado. Gente, olha isso. Ele tem um saquinho que você vai fazer, por exemplo, o seu cateterismo dentro do carro, certo? Esse saquinho é fechado, ó. Vai fazer dentro do carro, depois você vai no banheiro e joga fora. Sem sujar nada. Então, assim, a tecnologia, gente, está evoluindo todos os dias, certo? Esse é o modelo feminino. Tem o masculino. Então, assim, hoje em dia tem vários tipos. Você pode ir da caneta Bic a Montblanc, certo? Eu falo o seguinte, as duas têm o mesmo resultado. Eu gostaria de escrever só com a Montblanc, mas eu não posso. Então, eu me contento com a Bic. Aí eu falo para os pacientes, eu falo qual que você quer, qual que você pode. O Estado, as prefeituras não têm condição ainda, por lei, elas ainda, aqui minha Bic, por lei, elas ainda não são obrigadas a fornecer os cateteres hidrofílicos para os pacientes portadores de mielomeningocele, certo? Mas tem muitos advogados que conseguem, entra com liminar e tudo mais, e alguns pacientes, inclusive, conseguem, certo? Mas, assim, por autorização legal, ainda não está liberado. Beleza. Então tá explicado, mostrado e demonstrado todos os tipos possíveis de cateteres. Mais alguma coisa, Maria José? Bom, eu comecei falando, né, que tem meu celular em tudo que é lugar, e eu tenho um consultório perto do metrô Santa Cruz, que eu atendo os pacientes que me são encaminhados, e trabalho também os pacientes do professor Macedo, eu atendo dentro do consultório dele. Então, tá aí. Quem quiser procurar Maria José, sabe onde encontrá-la. Obrigada, gente, pela paciência, por terem ficado até agora. Eu falo mais do que não sei o que também, né? Mas foi muito bom. E se eu puder ajudar, qualquer dúvida que tiver, eu puder esclarecer, fique à vontade. Bom, é isso, gente. Tivemos uma aula com Maria José. Quase 2 horas de live. Rendeu bastante. Tivemos muitas e muitas dúvidas. Mais uma vez, aprendi muito sobre bexiga neurogênica e CAT. Confesso que, como eu disse, desde que eu conheci a Maria José, eu tenho aprendido muita coisa sobre cateterismo. Então, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Vocês tenham aprendido bastante também. Lembrando que amanhã também tem live. Vai ser com o Dr. Caio Sintra. Quem foi o meu urologista? Eu descobri isso, assim, por acaso, eu vi o nome dele, a primeira vez que a Maria José passou o contato dele, eu falei, Caio Sintra, esse nome não me é estranho. Aí eu perguntei pra minha mãe, você lembra de um médico da ACD chamado Caio Sintra? Ela falou, lembro. Você tem exame com ele. Fui no meu quarto, cacei o exame, tava lá. O Dr. Caio foi meu urologista na ACD, quando eu era paciente lá, uns 10 anos atrás, mais ou menos. Então amanhã ele estará conosco na imersão também, falando sobre a questão do tratamento, vamos dizer assim, de bexiga neurogênica com a aplicação da toxina botulínica. Amanhã às 8 horas estaremos aqui. Para encerrar, queria agradecer, Maria José, de novo pelo apoio, por toda a força que você está me dando nesse projeto. Está sendo incrível. Estou descobrindo muita coisa sobre a mielo. Você merece todos os louros e mais um pouco, e pode contar comigo. E eu já falei, eu não vou deixar você parar quando terminar esse projeto. Você vai continuar. Tem muita gente boa para vir contar a sua experiência e explicar. E as famílias com mielo, quanto mais informação não ocupa espaço, gente. Então, busquem. Quanto mais informação, mais crianças vão ficar livres de problemas. Exatamente. Como muita gente lá da minha época teve problema por falta de informação, perdeu, como eu disse lá atrás, perdeu bexiga, perdeu rim, tem um intestino muito ruim por conta disso, perdeu o movimento, enfim, teve várias
sequelas que poderiam ter sido menores se tivessem tido acesso à informação e tratamento mais precocemente, né? Mas é isso. Exatamente. Muito obrigado, Maria José. Obrigado a todo mundo que assistiu, que interagiu, que participou. Lembrando, de novo, amanhã teremos uma live com o Dr. Caio Sintra falando sobre aplicação de Botox na bexiga. E na sexta, como a Nívia perguntou, uma live sobre intestino neurogênico, que é um assunto bem cabuloso para os mamadilhos da época. A professora Soraya é a bambambam do intestino neurogênico. Então, será ótimo. A Daniela acabou de entrar aqui, ela teve uma live com a gente também sobre a parte de fisioterapia motora. A doutora Silvia Nutri está aí também, vai estar com a gente na próxima segunda, dia 21. Então é isso, gente. Boa noite para todo mundo, muito obrigado e sigamos. Amanhã tem live, fiquem ligados e acompanhem a gente até o final de agosto. Tem muita coisa para a gente conversar ainda. Eu vi que a Miri falou aqui, gente, todas as lives estão gravadas, tanto aqui no meu Instagram quanto no YouTube. Então tá nos dois lugares. Vocês se não virem aqui, vão vê-lo lá depois. Então vai estar tudo salvo. Tá bom? Obrigada a todos e beijo. Beijo, gente. Boa noite. Bom descanso para vocês. Até amanhã. Nos vemos. Tchau, tchau.